Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui conosco, né? Sempre muito bom aí estar entre amigos e clientes, principalmente para falar de um assunto que é muito importante, que é a parte da Assembleia Virtual, tá? Se alguém tiver com alguma dificuldade e não estiver ouvindo ou estiver com dificuldade para ativar o microfone, nós temos uma pessoa que está acompanhando o chat e vocês podem tirar dúvidas com ela, tá bom? Então, pessoal, só para fazer uma breve introdução do que vai ser falado nessa webinar, como que a ferramenta da PRG facilita a assembleia virtual, né? Ou seja, o que essa ferramenta traz de facilidade para os administradores e também para os condôminos, né? Além disso, a gente vai falar também um pouco, né, sobre a finalização da Lei 14.010, que permitia, né, fazer essa assembleia virtual. Nós estamos aqui também com o Dr. Guilherme, né, nosso parceiro, vai falar alguns momentos também sobre isso. E vou falar também um pouco das novidades que nós colocamos aí no aplicativo, tá? Ferramentas que melhoraram muito a confiabilidade da ferramenta, os relatórios, enfim. Então, eu vou falar um pouco disso aí para vocês, tá? Eu vou passar agora, então, a palavra para o Luciano, o nosso diretor, que ele quer passar um recadinho aí para vocês. Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos nesse bate-papo e gostaria também de agradecer. Praticamente eu conheço a todos aí, mas para quem não me conhece, sou Luciano, sócio proprietário da PRG, e a gente agradece aí a disponibilidade de vocês aí para poder estar aqui conosco, para a gente repassar um pouquinho dessas informações e podemos dizer que experiências que a gente tem tido com alguns clientes. Sobre o assunto que o Luiz vai explanar, eu coloco para vocês que a gente tem customizado a ferramenta a cada dia, porém, nós já temos, é importante dizer isso, clientes que já fizeram assembleia e deu tudo certo, com uma dificuldade em um condômino ou outro de acesso, mas a gente quer falar para vocês que já tem gente utilizando, tá bom? Então, no final vocês vão poder perguntar. Nós já fizemos uma apresentação como essa e estamos repetindo agora a segunda. E então, nós convidamos hoje para estar conosco o Dr. Guilherme Amado, que é um parceiro nosso, tá? E a gente tem algumas dúvidas aí sobre... o cliente pergunta para a gente e a gente dá um palpite, mas nada como um especialista no assunto para poder dar um direcionamento para vocês sobre alguma situação ou algumas situações que possam ocorrer aí, algumas dúvidas também diante da legalidade de uma assembleia, tá? E o tópico que eu comentei com ele é sobre se o administrador ou o condomínio vai precisar fazer a alteração na convenção condominial para poder ter legalidade na assembleia. Então, nós vamos passar a palavra ao Dr. Guilherme Amado, e ele vai dar um oi para vocês aí sobre este ponto aí, e em breve nós estaremos também retornando com o Dr. Guilherme para falar sobre a lei de proteção de dados, que é um assunto também que está em evidência aí, tá bom? Não será hoje, mas hoje a gente vai dar apenas um aperitivo para vocês aí, tá ok? Passo a palavra ao amigo e doutor Guilherme Amado, tá ok? Boa tarde a todos aí, obrigado pelo convite, Luciano, Luiz, alguns aí também eu conheço que estão na live, né? E mais uma vez agradeço o convite da PRG aí para a gente estar junto e somar aí, né? De fato, como o Luiz adiantou aí, hoje nós temos uma lei aí, né, que veio da parte de um regime geral de emergência, né, que ela vigora até 30 de outubro agora, permite, de fato, de forma, sem dúvida alguma, né, que todos façam a assembleia de forma virtual. Se não houver uma negativa na convenção condominial, de que ela, se a convenção não trouxer especificamente que ela tem que ser presencial,
ou se a convenção não dizer o contrário, dizendo que só não pode ser por meio virtual, existe uma grande corrente já entendendo que ela vai poder continuar sendo utilizada nesse padrão. Tá? É lógico, tudo que é na justiça, tudo que é novo, existem mundo para um lado, para o outro, existem divergências de entendimento, né? De pensamento. Mas a realidade é que essa ferramenta não é de agora, ela já existe há um certo tempo, algumas administradoras, alguns condomínios já vinham utilizando, né? Porque o condomínio aceitou bem trouxe agora, com a pandemia, claro que ela formou um pensamento ainda maior da sua utilidade. Então, todos estão sentindo a necessidade de passar para o mundo virtual, para o mundo digital. Diante dessa corrida incessante de todos quererem continuar com o trabalho, sem colocar em risco a vida, ou até isso criar uma facilidade no dia a dia, o entendimento ele vai se pacificando a favor disso. Tá? Bom, já temos uma perguntinha aqui. Se por acaso o doutor puder nos ajudar, eu vou dar uma lida aqui e a gente pode discutir, tá? Boa tarde. Caso algum condomínio alegue que não tem acesso à internet e não sabe mexer com a tecnologia, a mesma pode ser embargada? Bom, vamos lá. Então, aí começa a parte de que é interessante o condomínio ele partir de uma assessoria prévia, né? Antes da realização da Assembleia Virtual, né? Onde vai se checar justamente isso, né? Nas convocações, você faz a convocação com um tempo hábil e as partes vão se manifestar antes da Assembleia, não aguardar o momento da Assembleia para dizer que não tem a condição A ou B. Porque aí daria tempo da própria administração, o síndico, o corpo diretivo, preparar essa pessoa que não tem essa condição, né? Ou ela fazer de forma híbrida, né? Às vezes fazer uma assembleia híbrida, ou em outros casos você abrir um espaço dentro do condomínio com acesso, né? Remoto para aqueles que tenham dificuldade. Você então criar 1, 2, 3 pontos dentro do condomínio para que essas pessoas participem. Não sei se eu fui claro, se eu posso depois expor melhor os meandros aí dessa questão. Perfeito, doutor. Muito obrigado aí pelas palavras, tá? Ô, pessoal, obrigado aí, doutor Guilherme, pelo esclarecimento e pelas palavras aí, com certeza agregou mais conhecimento aí para todos que estão presentes aqui na nossa live, tá? Então, pessoal, eu vou iniciar aqui, então, a nossa apresentação. Vocês já estão acostumados, né, a nossa parte de entrada do Meu Prédio Plus, tá? Então, eu vou logar aqui como um administrador do nosso prédio fictício e vou iniciar aqui com a parte estrutural da Assembleia, tá? A gente tem aqui dentro desse campo Assembleia, a gestão da Assembleia. Esse campo aqui, pessoal, é muito importante vocês verificarem, né, os clientes aí que estão utilizando a nossa ferramenta antes de realizar qualquer Assembleia. Porque aqui, dentro desse campo, nós temos aqui a parte de procurações, liberações de votos e temos também algumas novidades que eu quero compartilhar com vocês, tá? Então, basicamente, eu vou falar o funcionamento de cada coluna, tá? Como que ela se aplica aí à Assembleia. Também vou explanar um pouco aí sobre a procuração. Perfeito? Então, aqui na primeira coluna, né, habilitado para votar, basicamente, nós temos aí a liberação ou o acesso dos condôminos para a Assembleia, tá? Essa coluna, ela já vem preenchida, tá? Do nosso sistema, e ela permite que o morador ou o proprietário acesse a Assembleia. Caso esse morador não possa, ou esse inquilino não possa acessar a Assembleia por algum motivo, vocês conseguem tirar aqui a habilitação dele, e ele não vai conseguir acessar a Assembleia, perfeito? Sobre a parte da inadimplência, acredito que seja uma dúvida aí de quem não acompanhou a nossa primeira live, mas é sempre bom frisar, o nosso sistema, ele já considera as pessoas que são inadimplentes e ela bloqueia o acesso dessas pessoas, tá? Então, se a pessoa é inadimplente, ela não consegue votar. Ela consegue acessar a reunião, ela consegue visualizar os pontos, mas ela não consegue votar. Mas, numa situação hipotética, imagina-se que aquele condômino lindo e maravilhoso, muito gente boa, está com 3 condomínios em aberto
e ele, no dia da assembleia, apresenta os 3 últimos comprovantes, e você precisa liberar o voto daquela pessoa. Então, na segunda coluna, aqui no permite voto do inadimplente, você consegue habilitar essa pessoa para fazer o voto, tá? Então, essa situação que nós passamos, ela trouxe os comprovantes, você tem que liberar, basta ativar aqui este campo e a pessoa automaticamente está liberada para poder realizar os votos, tá? É uma preocupação do administrador e nossa também em como essa informação chega até o proprietário ou a pessoa ali que está participando da assembleia. Não é claro e objetivo na tela que a pessoa está devendo, tá, gente? Então, existe uma mensagem de erro quando a pessoa tenta votar e fala que a pessoa não pode realizar o voto, que ela entra em contato com o administrador. Então, foi a forma que nós entendemos de demonstrar para o inquilino, o proprietário, a pessoa que está participando da assembleia, que ela não pode votar e ela não pode ficar chateada, enfim, pelo fato de estar inadimplente. Até porque a gente sabe que dependemos de arquivos de retorno do banco, de fazer a conciliação dos pagamentos. Então, para ter uma mensagem mais sutil, a gente deixou dessa forma, perfeito? Nas próximas 3 colunas aqui, nós temos os dados da unidade, tá? Então, nós temos o número do apartamento, bloco, se houver, e tipo, se é proprietário ou morador. Na próxima coluna, nós temos, então, a parte de procuração, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, a unidade 21, que é a unidade do Eric, ele é o proprietário, mas o Eric ele não vai estar presente na assembleia. E por conta disso, ele é muito amigo da síndica, que no caso aqui é a Maria Rosa, e ele vai conceder os votos para a Maria Rosa. Então, como que isso é feito aqui dentro do nosso software? A gente consegue vincular, então, a unidade 21 à unidade 11, eu anexo a procuração aqui por essa tela, gravo esses dados, e eu estou automaticamente vinculando o voto à unidade 11. Ou seja, a unidade 11 vai votar por ela e também pela unidade 21. Perfeito? Aqui do lado direito nós temos o botão de exclusão, caso na próxima assembleia, né, como eu mencionei no começo, é sempre importante, antes de qualquer assembleia, vocês analisarem essa configuração, para que, se acaso o Eric não for mais conceder a procuração para a Maria Rosa, você exclua, tire a vinculação e ele possa realizar os votos normalmente. Perfeito? Então, na sequência aqui, a gente tem os dados do morador, inquilino, e os dados da fração. O nosso software, ele faz a assembleia também por fração, mas faz também por unidade. Essa é uma configuração individual por condomínio, tá? Então, você pode ter condomínios trabalhando com votos por fração e também pode ter condomínios votando aí por unidade. Perfeito? Basicamente, dessa tela aqui é isso. Agora vamos, então, criar uma assembleia modelo, tá? Então, aqui dentro do botão assembleia, eu clico em assembleia. Ele vai me trazer aqui o histórico de todas as assembleias que foram realizadas. Vamos esperar ele carregar um pouquinho aqui. Ok. Então, aqui a gente tem o histórico de todas as assembleias que foram realizadas. Em vermelho, nós temos as assembleias que já foram encerradas. E aqui nós temos uma assembleia que tem aberto, que é o nosso teste aqui interno, tá? Apenas um comentário, né, o pessoal que assistiu a live anterior, né, nosso webinar anterior, está vendo agora, naquela tela onde eu liberei o voto para o inadimplente, nós não tínhamos, tá, gente? Então, isso aí foi uma solicitação que vários administradores fizeram para nós, onde sentiram a necessidade de poder liberar o voto para o condômino, né? Então, a gente implementou essa ferramenta, tá? Então, vamos voltar aqui, eu vou criar uma assembleia, eu vou clicar aqui no mais, do lado direito, e aqui em cima eu vou selecionar o meu edifício modelo, tá? No caso aqui, o edifício hereditário. Então, aqui eu vou preencher o título dessa assembleia, pode ser Assembleia Ordinária Geral, outubro. Tá? No campo descrição, pessoal, é um campo livre. Vocês podem colocar as informações que vocês julgarem necessárias, até porque todos esses dados
que nós estamos preenchendo nessa tela serão enviados para todos os moradores e as pessoas que vão participar na Assembleia, tá? Eu vou colocar aqui uma descrição padrão. Vamos votar assuntos diversos de acordo com o edital de convocação. Lembrete, vamos colocar um lembrete aqui. Caso tenha dificuldades em acessar a Assembleia, entre em contato com seu administrador. Tá? Então, vou preencher aqui a data de hoje. Hoje é dia 1º de 10 de 2020. Nosso primeiro horário vai ser às 15 horas e o segundo às 15h30. Nesse campo de link da reunião, pessoal, basicamente eu consigo anexar qualquer ferramenta, qualquer link de ferramenta que o administrador decida usar para fazer a reunião, tá? Então, aqui no caso a gente está usando o Zoom. Eu vou colocar o link da nossa reunião atual, só para vocês poderem visualizar como que isso chega para as pessoas, os moradores, mas pode-se usar outras ferramentas, não só o Zoom, mas o Elos, como alguns clientes já utilizam, Google Meeting, Microsoft Teams, enfim, a ferramenta aí que o administrador ele está mais habituado a utilizar, tá? Nós aqui da PRG sempre orientamos os clientes a utilizar o Zoom, pela facilidade que ele oferece, pelo controle da reunião também, tá? Os clientes normalmente têm utilizado essa ferramenta. Inclusive, nós fizemos um mini manual de instrução de como utilizar o Zoom, tá? Então, os clientes aí que sentirem essa necessidade, gostariam de enviar para o síndico, para os condôminos, entrem em contato com a gente, que a gente envia isso aí para vocês, tá? E aqui na sequência, nós temos, então, o anexo aí de documentos, tá? Bom, no caso, eu vou anexar aqui um documento que nós entendemos ser o mais interessante, pelo menos para esse momento, que seria o edital de convocação, tá? Puxa, Luiz, mas eu gostaria de anexar também um orçamento de uma empresa para pintura da fachada do condomínio. Você também pode. Existem programas hoje que compactam vários PDFs em um único e você consegue colocar nessa tela. Mas o mais interessante é que o administrador faça a demonstração desses documentos junto com a ferramenta de Zoom, né? Como eu estou mostrando aqui minha tela para vocês, então é totalmente possível vocês fazerem da mesma forma, tá? Mostrem os documentos no momento que vocês estiverem discutindo os tópicos e assim fica mais fácil e mais organizada a reunião, perfeito? Outro ponto também, pessoal, se por acaso vocês tiverem dificuldade em utilizar o Zoom, nós aqui nos tornamos craques dessa ferramenta. Eu mesmo acompanhei assembleias com outros clientes, então se vocês precisarem de uma força, puxa, tá com dificuldade, entre em contato comigo, com a Bruna, que é a pessoa do suporte aí que está me apoiando nessa empreitada da Assembleia Virtual, que a gente vai ter o maior prazer aí de auxiliá-los, tá bom? Então, beleza, pessoal. Anexei aqui, então, um arquivo, tá? Você pode anexar um arquivo de até 100 megas, então é bastante coisa, dá para trazer bastante informação aqui nesse campo. E na sequência aqui, então, eu vou gravar essa assembleia, tá? Depois que eu gravar essa assembleia, ele vai habilitar mais alguns botões e a opção de inclusão dos tópicos que serão abordados aqui na nossa assembleia, perfeito? Deixa ele carregar aqui a tela, perfeito. Uma nova ferramenta que nós colocamos aqui, pessoal, ainda no anexar arquivo, foi a exclusão do documento, tá? Antes você conseguia sobrepor o documento, mas você não conseguia excluir. Então, nós entendemos aí que foi necessário colocar essa parte, porque vai que anexa-se alguma coisa errada, ou não queria anexar nada e foi um documento de outro condomínio, então você consegue excluir o documento, perfeito? Bom, então aqui a gente vai falar agora da parte dos tópicos, tá? Eu vou incluir alguns tópicos aqui, modelos que nós temos. Eu vou mostrar para vocês também algumas coisas novas que nós fizemos aqui nessa tela. E, naturalmente, uma assembleia inicia-se com a eleição da mesa presidente.
Você, como administrador, talvez tenha esses dados antes da assembleia. Então, você pode preenchê-los aqui. Mas, Luiz, eu não tenho esses dados. Esses dados serão coletados no momento da assembleia. Não tem problema. Você pode criar aqui, então, os tópicos, tá? Com o candidato 1, 2 e 3. E no dia da assembleia, quando você tiver esses dados, você consegue atualizar aqui dentro do sistema, tá? Devido a algumas solicitações de clientes também, nós aumentamos a quantidade de alternativas, tá? Então, antes nós tínhamos apenas 5 e agora nós temos 8. Então, isso foi mais uma melhoria que nós fizemos aqui no nosso aplicativo, perfeito? Então, eu vou gravar aqui, então, esse tópico, para a gente poder ir alimentando outros tópicos. Eu vou criar alguns modelos que temos aqui, tá? Então, por exemplo, vamos usar o da pintura da fachada do condomínio. Eu posso ter a empresa 1, empresa 2, empresa 3. Vou gravar. Vou colocar mais os 2 tópicos aqui. Eleição síndico. Vamos ser o Gilson. Gilson. Ketri. Luciano. Acho que o Luciano não vai gostar não, hein? E, por último, Danilo. Vou gravar aqui. Só mais um. Aquecimento da piscina. Eu acredito que esse tópico aqui, para quem está em Santos ou em São Paulo, que fez um baita de um calor, essas semanas aí não vão querer aquecer a piscina, né, gente? Acho que a temperatura já ajudou aí. Sim e não. Perfeito. Depois de eu ter alimentado todos os dados aqui dos tópicos que serão votados nessa assembleia, de acordo com o edital de convocação, eu sugiro para todos os clientes que tranquem todos os tópicos. Por quê? Quando a assembleia for realizada, o administrador tem todo o controle dessa assembleia. Então, ele pode liberar tópico a tópico, de acordo com o edital, tá? E a ordem de votação dos assuntos. Existem administradores que deixam todos os assuntos abertos, tá? E o pessoal pode votar aí durante um dia, e aí fica a critério de cada administrador, ou de cada combinado que ele tem com o síndico, tá? A nossa intenção foi de entregar a ferramenta para o cliente que não fosse engessada e que ele pudesse controlar da melhor maneira possível, tá? Então, eu tranquei todos os tópicos aqui, e agora eu vou fazer o envio do comunicado para todos os condôminos, tá? Esse envio de comunicado, basicamente, todos os condôminos vão receber no seu e-mail, né, os dados dessa reunião, então vão receber as informações que nós preenchemos aqui com antecedência, título, descrição, link da reunião, e dentro desse e-mail também, se a pessoa não tiver o aplicativo baixado, instruções de como ele baixa esse aplicativo, tá? Se acaso a pessoa já tiver com o aplicativo instalado, já tiver em uso, ela vai receber uma notificação no app avisando que existe uma assembleia disponível a ser realizada. Perfeito? Então, eu vou enviar um comunicado aqui para todos os nossos condôminos desse nosso condomínio modelo. Ok. A assembleia está criada, tá? Todos os condôminos estão informados, e agora a gente pode partir aí para a próxima parte, que é a parte da votação dessa assembleia. Então, eu tenho aqui um modelo, um login senha modelo para mostrar para vocês. As pessoas aí que são da PRG podem até acessar com as suas senhas, seus logins. Estão conseguindo ver minha tela? Perfeito. Pessoal, só queria dar um recadinho de quem estiver assistindo aí pelo Instagram, veja o link na bio, tá? Se quiser acessar e visualizar pelo Zoom, o link está disponível na bio. Então, beleza, pessoal, já coloquei aqui meus dados, login e senha. Eu vou entrar no aplicativo. Só vou fazer um check para ver se eu já recebi o comunicado, que eu quero mostrar para vocês
como que esse comunicado chega no e-mail dos condôminos, tá? Bom, assim que chegar eu mostro para vocês, não tem problema. Deixa eu voltar aqui, perfeito. Bom, pessoal, então aqui nós entramos com o nosso aplicativo, tá? Não deu tempo de mostrar, acabei mudando a tela, mas todo administrador que contrata o aplicativo O Meu Prédio Plus tem uma personalização na entrada desse aplicativo, na tela de carregamento. Ou seja, por acaso eu fechei esse contrato aí, por exemplo, com o HSN, nosso parceiro. Então, quando o condômino da HSN acessar o aplicativo, vai trazer a logo da HSN, trazendo menção à marca do cliente, né? A PRG entende que quem tem que aparecer é o cliente, né? O administrador. Então, nós fizemos uma análise aqui e entendemos que temos que colocar o logo dos clientes em todos os nossos aplicativos, tá? Então, essa é uma coisa que nós fizemos aqui que é importante compartilhar com os nossos clientes. Bom, nessa tela inicial, então, temos aqui a parte dos favoritos, tá? Temos aqui alguns pontos que, numa segunda live, eu vou explicar para vocês o funcionamento de todas as ferramentas. O aplicativo não é só a Assembleia Virtual, pelo contrário, ele tem mais de 25 opções e ferramentas que podem agregar muito valor à sua administradora e os condôminos vão ficar muito felizes aí se contratarem esse aplicativo. Mas, então aqui nós temos a tela de favoritos, tá? Todas as opções que são mais utilizadas pelos condôminos, inclusive a parte da Assembleia Virtual. Se eu clicar aqui em cima em favoritos ou ali no todas as opções, ele me traz, então, todas os botões que são dados pertinentes à unidade, tá? Então, aqui nós temos a parte de água, nesse caso, o administrador libera essas informações para ele, cadastro dos moradores, débitos, parte de visitantes, e aqui no canto inferior direito, nós temos então a parte do condomínio, tá? Então temos aqui a parte de achados e perdidos, a própria Assembleia Virtual e todas as outras informações que são pertinentes ao condomínio. Pessoal, vou mostrar para vocês, acabou de chegar aqui no meu e-mail, o comunicado dessa Assembleia, tá? Deixa eu abrir aqui, está carregando, perfeito. Então aqui vem a logo da cliente, informações sobre a Assembleia, então aqui nós temos o edifício, o CNPJ, descrição da Assembleia que preenchemos aqui com antecedência, o documento anexo, tá? Que no caso aqui foi o nosso edital de convocação, dados aqui de data e horário e acesso para o link da reunião. Logo mais embaixo nós temos também os assuntos que serão abordados nessa Assembleia, tá? Então vou voltar aqui para o aplicativo. Vamos, então, à parte da Assembleia. Esse programa que eu estou utilizando aqui, pessoal, ele é um simulador do Android, tá? Então, alguns botões não estão muito claros por conta disso. Mas se acaso vocês quiserem visualizar no próprio aparelho de vocês, só peço que não vote para não atrapalhar o andamento, mas vocês vão conseguir visualizar tudo que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, aqui no caso, nós temos a nossa Assembleia de modelo, que criamos ainda há pouco, tá? Aqui do lado esquerdo nós temos uma barra verde, significa que essa Assembleia está disponível para ser realizada, e aqui na parte de baixo nós temos o histórico de todas as assembleias que foram realizadas para este condomínio em específico, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um modelo que nós fizemos para o nosso amigo Pedro, lá da Pecom. Fizemos um teste aqui com ele e eu quero mostrar para vocês como que fica o resultado pós finalização da Assembleia, tá? Então, aqui nós tivemos a eleição da mesa de presidente, tivemos aqui reforma da churrasqueira, aonde o Luiz votou, eu votei no Pedro, ó. Pedro aqui é o cara. E temos aqui, então, os outros tópicos, tá? Se vocês notarem, está tudo com a barra escura aqui do lado esquerdo, significa que não se pode mais votar nessas opções, né? Elas estão encerradas, tá? Então, deixa eu voltar aqui agora, vou acessar a nossa Assembleia ativa, tá? Aqui nós temos a descrição do que foi escrito lá no site da PRG, né, no O Meu Prédio, e aqui do lado direito
não dá para ver muito bem, mas você tem um globo com o link para você usar o Zoom simultâneo com o celular, tá? Então, eu vou clicar aqui em participar. A partir do momento que eu clico em participar, eu estou confirmando a minha presença, perfeito? E se por acaso essa assembleia não estiver disponível, ou seja, eu entrar um dia antes ou horas antes da hora da primeira chamada, eu não vou conseguir acessá-la, tá? Então, aqui todos os tópicos, eles estão com a barra escura, né? Quer dizer que eles estão fechados. E eu vou mostrar para vocês agora aqui, dentro do site do meu prédio, como que a gente faz a liberação desses tópicos, tá? Então, deixa ele carregar aqui a minha tela. Ok. Então, na eleição de presidente da mesa, nós tínhamos aí, a princípio, alguns dados, né? O nome do Luiz e do Luciano, e o candidato 3 foi o Guilherme, tá? Ele quis se candidatar também a presidente da mesa. Então, eu vou gravar esses dados. E agora eu vou liberar esse tópico para o pessoal poder fazer os votos, tá? Vou gravar aqui. Perfeito. Então, eu vou voltar aqui no aplicativo e, na sequência, eu vou atualizar os dados, né? Ou seja, arrastar para baixo. Automaticamente, eu acabei de liberar aqui a eleição da mesa de presidente, tá? Então, eu vou fazer o meu voto. Eu vou selecionar aqui o Dr. Guilherme. Ele me pede uma confirmação e eu confirmo, tá? Pessoal, só mais um recadinho. Quem está nos acompanhando aí pelo Instagram, pode acessar pelo Zoom, link que está na bio, tá? Então, pessoal, fiz meu voto aqui na eleição de presidente da mesa, ele já ficou com a barra escura. Se eu clicar aqui, eu já vi que eu votei no Guilherme, está em seleção em amarelo. Isso é uma ferramenta nova também, tá? Que nós colocamos. Então, essa barra amarela significa que eu votei no Guilherme e aqui a gente já tem a parte do resultado, tá? Então, ao voltar aqui no site do meu prédio, eu já consigo saber em tempo real o resultado dessa votação, tá? Nós tivemos aqui, então, o doutor Guilherme com 2 votos, o Luciano teve só 1 voto, com certeza ele vai me agradecer por isso, e tivemos uma abstenção aqui, né, no caso da unidade 103. Então, suponhamos que o assunto foi encerrado, e agora eu, como controlador dessa reunião, vou finalizar esse tópico, tá? Então, eu clico aqui em fim e vou gravar. Vou esperar ele pensar aqui. Perfeito. Nós tivemos aqui, então, 3 votos nessa opção. Para a gente não delongar muito aqui a nossa apresentação, eu vou liberar aqui todos os outros tópicos para a gente poder votar e fazer essa simulação. E a gente vai voltar aqui para o app, tá? Opa. Vou derrubar aqui. Deixa eu acessar novamente. Ok, então ele gravou aqui, já tive 2 votos aqui em cada opção. Então eu vou voltar aqui no meu app que eu ainda não votei, vou atualizar novamente e ele me liberou os tópicos. Então aqui no caso da pintura de fachada eu vou escolher a empresa 2, sim. Ok. Eleição de síndico, vou votar na Ketri. Ok. Eu vou fazer agora, pessoal, uma ferramenta nova que nós fizemos que eu quero mostrar para vocês, que é o voto pelo site, tá? Lá na primeira assembleia, quando nós fizemos a live, não existia a possibilidade de fazer o voto pelo computador, mas hoje isso já é possível. E eu vou mostrar para vocês como que fica, tá? Eu até deixei o último tópico aqui para a gente poder mostrar para vocês como que está essa parte. Então, eu vou aproveitar que eu estou aqui, vou acessar rapidamente a minha unidade.
Orquidário, unidade do seu Luiz, olha aqui, ó. Então, eu, Luiz, tenho muita dificuldade em mexer no celular, meu celular é pequeno, meu celular é lento, e eu só tenho um computador. Então, eu vou vir aqui em condomínio, assembleia virtual. Tenho, então, a nossa assembleia aqui que está ativa, eu vou participar. Eu já tenho alguns tópicos aqui que já foram votados, porém eu tenho aqui em aberto o aquecimento da piscina. Então, eu não quero aquecer, porque eu moro em Santos, aqui está um baita calor, não dá nem para sair na rua. Então, eu já vou escolher aqui que não quero aquecer a piscina, tá? Então, hoje, pessoal, é possível vocês utilizarem o site para poder fazer os votos, tá? Eu não vou dar muito destaque a essa parte aqui do site, porque ela é bem simples, é bem parecida com o voto pelo aplicativo, tá? E eu vou até voltar aqui do app para mostrar para vocês também uma função que é bem interessante, que é o nosso chat. O Luciano já mandou algumas dúvidas aqui. Tem uma dúvida: como posso votar com procuração? Sugiro que o aquecimento da piscina seja uma prioridade. Então, o síndico, como o anfitrião dessa reunião junto com o administrador, pode dar esse auxílio e tirar as dúvidas de todos os condôminos, tá? Então, nesse exemplo aqui eu não sou o síndico, tá, desse condomínio, mas vamos supor que eu seja. Então, eu vou responder para o Luciano. Luciano, por gentileza, envie a procuração no e-mail atendimento@adm2.com.br. Eu vou enviar. Então, essa ferramenta, a nossa ideia é que o síndico possa interagir com os condôminos, tá? Não é uma cópia do WhatsApp, tá, pessoal? Se a gente fosse fazer uma cópia do WhatsApp, eu acho que todo mundo aqui deve ter um grupo no WhatsApp, deve amar de paixão, porque não para, né? O pessoal manda muita informação. Então, aqui no nosso chat, nós fizemos uma configuração onde limita a quantidade de envio de dados das pessoas. Ou seja, ela não consegue simplesmente mandar várias mensagens, uma em cima da outra, para não atrapalhar o andamento da reunião. Então, de 30 em 30 segundos, uma média, né, a pessoa consegue mandar mensagens dentro desse chat, tá? Inclusive, o Luciano mandou aqui que ele não gostaria que o Danilo fosse candidato a síndico, porque ele é um mala. E realmente ele é, gente. Brincadeira, fechem seguro com ele. Bom, pessoal, eu já voltei lá pelo site, né? Vou atualizar aqui o app para vocês verem. Então, as pautas aqui foram todas finalizadas. Ainda bem que ninguém quis aquecer a piscina, porque está muito quente. E suponhamos que essa reunião foi um sucesso e ninguém reclamou, ninguém se xingou, foi super tranquilo. O administrador, que está na sua casa já de pijama, pode abaixar o computador e dormir. Mas antes, ele vai finalizar essa assembleia, tá? Então, ele vai encerrar todos os tópicos aqui, vai gravar, e na sequência ele pode encerrar essa assembleia. Mas, imagina se que a eleição de síndico, ela deu um empate. Será que eu posso criar um outro tópico para poder desempatar essa eleição? Sim. Enquanto a reunião estiver acontecendo, você pode criar outro tópico. Segundo turno, eleição de síndico. Então, vai ficar aqui só a Catherine, que eu votei nela, e o Danilo. Vou gravar. Se eu voltar aqui no meu app e atualizá-lo, já apareceu aqui embaixo. Então, nós temos aí a opção a Catherine e o Danilo. Vou votar na Catherine novamente, porque ela é minha amiga, eu gosto muito dela. Vai fazer uma boa gestão. Voto computado com sucesso, ok. Então, pessoal, foi mais para mostrar para vocês
que é possível criar tópicos aí enquanto a assembleia estiver acontecendo, tá? Então, vou finalizar também esse tópico, vou gravar. E agora eu posso encerrar essa assembleia. Pede uma confirmação, eu vou dar OK. Ficou vermelho aqui, significa que finalizamos. E agora eu vou visualizar os dados que o sistema entrega com relação a essa assembleia. Então, o primeiro dado que nós temos aqui é o relatório da lista de presença, tá? Nós fizemos alguns ajustes, até aí por orientação do Dr. Guilherme, com relação a dados do edifício, como, por exemplo, endereço e CNPJ. São informações que são importantes para a gente poder garantir que esses dados pertencem a esse condomínio, tá? Então, nós temos aqui data e hora de início da reunião e data e hora de encerramento, tá? Outra informação nova que nós trouxemos aqui para este relatório é a parte do IP da rede das pessoas, tá? Então, a pessoa fez um voto com celular ou com computador, automaticamente o sistema registra da onde partiu essa informação e dá mais confiabilidade ao relatório, tá? Inclusive, alguns cartórios, né, têm feito essa solicitação para os clientes, então a gente entendeu o recado e também disponibilizamos aqui o nosso relatório de lista de presença, tá? E agora eu vou mostrar para vocês a parte de resultados. Então, aqui a gente tem um resumo de como foram esses votos. Então, aqui, no caso, a eleição da presidente da mesa, nós já tínhamos visto, né? Temos aqui, então, o Dr. Guilherme como o campeão, por assim dizer, como presidente da mesa. Parte da abstenção de votos é uma coisa nova que nós não tínhamos antes. Então, a pessoa acessou a Assembleia e não votou, automaticamente ela vai entrar como abstenção, tá? A gente identifica a unidade dela. Então, caso o condômino faça esse questionamento para você, administrador, você pode responder. Simplesmente ignore o tópico que você vai estar se abstendo do voto, tá? Uma outra informação nova que nós também incluímos aqui nesse campo foi o status encerramento. É o que a gente consegue ver qual momento que eu encerrei cada tópico, tá? Isso aqui é bem interessante, porque se a pessoa entrou após o encerramento do tópico, você consegue fazer um comparativo. Hora que ela entrou, hora que a gente encerrou o tópico. Cada pessoa depois não alegar que foi penalizada por algum motivo, tá? Então, em resumo, pessoal, da parte da Assembleia é isso. Eu vou dar uma olhadinha agora no chat para ver quais foram as dúvidas de vocês e, dentro do possível, a gente espera poder responder todas, tá? Pessoal, para deixar mais organizado, eu estou com o Danilo aqui e ele separou as perguntas, tá? E colocou o nome dos administradores. Então, ele vai fazer essas perguntas e, na sequência, eu vou estar respondendo, tá? O que for pertinente à PRG. Eu já vi que tem pergunta para o Dr. Guilherme, mas a hora que a gente for responder, eu direciono para ele. Perfeito? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Então, vou só fazer as perguntas para a resposta, tá? Então, a primeira pergunta é da Isabela, da Azul Administração. O arquivo retorno do banco volta no dia seguinte se a pessoa paga no dia da assembleia? Como faríamos? Isabela, se acaso a pessoa pagar no mesmo dia ou no dia anterior, talvez o banco não consiga compensar esse débito, tá? Então, por isso que nós criamos aquela opção de liberação do voto caso a pessoa apareça como inadimplente, tá? Então, puxa, a pessoa trouxe o comprovante, olha, mas eu paguei, tá aqui o comprovante. Então, você consegue autorizar o voto dela. O que os administradores têm feito com relação a isso? No edital de convocação, eles já passam a informação, pessoal, por acaso, se você tiver com algum débito, pagar até o dia tal, e a gente vai poder liberar para você fazer a assembleia. Então, é uma orientação que a gente compartilha com os clientes, que é uma boa prática, e isso tem dado bastante certo, tá? Se ficou mais alguma dúvida, manda para a gente aqui no chat.
Vamos à segunda pergunta do Marcelo, da Gênesis ADM. O e-mail de origem das mensagens será sempre contato@omeupredio ou pode ser personalizado com o e-mail da ADM? Essa é uma boa pergunta. O Marcelo já tinha me perguntado isso, né, Marcelo? Marcelo, hoje a origem ela é uma só, né? É os dados do meu prédio. A gente trouxe essa ideia para o nosso time de desenvolvimento aqui e eles estão avaliando a possibilidade, tá? Não é uma ação simples, a gente tem que fazer vários estudos, porque imagina que o Marcelo quer dessa forma, o seu Henrique da HSN quer dessa forma também, então a gente teria que ter várias origens de e-mails para poder atender essa demanda. Mas a gente está estudando aqui, tá? E assim que a gente tiver uma posição, a gente passa aí não só para você, mas para todos os clientes, tá? A terceira pergunta é do seu Henrique. Essa pergunta, na verdade, foi direcionada ao Dr. Guilherme e ele já respondeu no chat, mas vou fazer para todos aqui, ó. Mesmo enviando e-mail sobre a Assembleia, informando ordem do dia, hora e dia, isso não desobriga o envio na forma física, através de protocolo de entrega ou carta registrada, uma vez que todas as convenções determinam forma e prazo para a convenção, correto? A resposta do Dr. Guilherme foi: quer responder, Dr. Guilherme, para o pessoal? Bom, vamos lá. A dúvida aí é a respeito da forma de convocação, né? Pelo que a gente viu aí no aplicativo, o aplicativo ele já dispara a convocação por e-mail, né? Para os condôminos. Só que, de fato, a dúvida do senhor Henrique, ela é salutar e eu entendo que essa convocação por si, ela não exime a responsabilidade de fazer a convocação tradicional, né? Que é aquela via por protocolo no prédio ou por AR, em caso seja por carta, tá? Porque, na verdade, a convocação dos itens primordiais para que não haja um risco de nulidade de assembleia, tá? Se alguma unidade entender que não foi convocada ou demonstrar ali que não houve o protocolo de entrega do edital, a assembleia é nula. Isso não é só porque no âmbito virtual, na física isso já ocorre. Então, como as convenções, por mais que ela não fale sobre, na grande maioria não fale sobre a assembleia virtual, e aí aquele introito que eu expliquei, né, que é aquilo que no proibido é permitido, mas elas costumam dizer como é a convocação. Então, tudo que a convenção determina de procedimento não se pode simplesmente jogar na lata do lixo, né? Ela deve ser respeitada integralmente. Tá? O que vai se fazer é uma adaptação com o aplicativo, né? com a ferramenta da Assembleia Virtual. Então, manter as duas situações. É uma ferramenta a mais que você tem. Mantém o que já existe na convenção e reforça via e-mail. E aí, o importante é que esses editais não só vão trazer a pauta, né? Como a parte final ali, as observações que hoje de praxe a gente coloca sobre procuração, sobre direito a voto, vão trazer outras informações a mais, que é a ferramenta que está sendo utilizada, de até quando a pessoa deve apresentar a procuração, ou seja, vai acabar havendo um histórico de procedimentos para que todos respeitem e não tenha dúvida no dia da Assembleia. Obrigado, doutor, pela resposta. Então, a próxima pergunta é do seu Henrique, da HP ADM. Como registrar um voto de abstenção? Seu Henrique, basta o morador ali, a pessoa que está no celular ou no site realizando o voto, e ignorar o tópico, que automaticamente ela vai ser considerada uma abstenção, tá? Então, ela não precisa votar, ela simplesmente ignora o tópico e no relatório vai ficar salvo como se a pessoa tivesse se abstido do voto, tá? Uma outra pergunta também do seu Henrique. Não há o risco de votar simultaneamente pelo celular e pelo computador? O software, ele só considera um único voto, tá?
Então, se por acaso eu estou com o meu aparelho aqui aberto e voto no seu Henrique, e pelo celular eu tento votar para o Luciano, ele vai computar sempre o primeiro voto, tá? Ele não tem a chance de bugar e selecionar 2 votos, tá? Ele sempre vai computar apenas um. Mais uma pergunta do Marcelo, da Gênesis ADM. Existe algum limite de tempo de vídeo ou usuários simultâneos quando se utilizam a ferramenta Zoom junto ao aplicativo O Meu Prédio Plus? Ele é gratuito ou é necessário licenças deste software? O Zoom, ele tem gratuidade, tá? Se eu não me engano, até 40 minutos, tá, gente? Sem limite, acho até 100 pessoas, isso, 100 pessoas. Então, o pessoal que vai utilizar o Zoom consegue utilizar 40 minutos de forma gratuita, tá? Até 100 pessoas. Inclusive, é possível gravar a reunião, mesmo com a versão gratuita, tá? Mas também existe a possibilidade de comprar essa licença, tá? Ela tem um preço bem acessível pelo tanto que ela entrega. Você pode realizar ela não só com o condomínio, mas com toda a tua carteira, que isso vai te atender muito bem, tá? Pessoal, por conta do tempo, nós vamos fazer uma última pergunta, tá? Do Guilherme. Por quanto tempo fica salvo as informações sobre a Assembleia no aplicativo? Quantas forem preciso, tá? O Guilherme vai ficar sempre salvo. A gente não vai apagar essas informações. Se houver necessidade de algum momento a gente entender que precise, isso vai ser combinado com vocês antes, tá? Mas a nossa ideia é que isso fique registrado lá e guardado para que vocês não percam essas informações, tá? Então, como o Danilo ele falou aqui, né, a gente já está um pouco avançado no tempo, já são 4:05. Eu vou passar, então, a palavra aqui para o Luciano dar um recadinho para vocês. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos, tá? E também eu gostaria de dar, pessoal, 2 minutinhos para a Bruna se apresentar para vocês. Algumas pessoas não conhecem ela, tá? Ela está entrando nessa área comigo agora, já tem quase uns 30 dias, tá? Então eu vou dar 2 minutinhos para ela e na sequência a gente passa para o Luciano, tá bom? Boa tarde, pessoal. Como o Luiz falou, né, meu nome é Bruna. O Luiz, né, no caso, ele criou a ferramenta, né, junto com o pessoal do desenvolvimento, e quem dará todo o suporte para vocês durante o que vocês precisarem, qualquer dúvidas, esclarecimento, pode entrar em contato e me procurar, tá? Pode ser pelo telefone mesmo, eu entro em contato com vocês, ou pelo Skype. Pelo telefone vocês costumam pedir o atendimento, né, o DDD 13 2127 4200, ou pelo Skype, pelo PRG _atendimento 1. E aí vocês só solicitam, caso vocês precisem, em relação à Assembleia Virtual, o meu prédio, na hora de solicitar o atendimento, só falar que é sobre a Assembleia, sobre o meu prédio, que eles já direcionam para mim, tá bom? E fico à disposição de vocês. Obrigada. Pessoal, antes que eu esqueça, primeiro eu quero agradecer a presença de todos aí pelo tempinho, e o objetivo dessa assembleia e do produto e desse assunto é que nós tenhamos aqui um produto, uma ferramenta para facilitar a vida de vocês, administradores. Então, como a PRG tem contato com vários administradores, a gente ouve várias opiniões. Então, já teve gente que adora fazer assembleia presencial e vai tentar continuar, mas tem gente que adorou a ferramenta. E ele falou que não gostaria nem de usar o Zoom. Teve um cliente que me falou, porque ele falou, senão ele acaba caindo dentro de uma assembleia presencial. Então ele falou assim, o que eu quero é sossego, eu quero fazer a assembleia, ter o resultado e pronto, e tchau. Determina um tempo e pronto, senão abre o Zoom e o camarada fica lá falando. Então, o que eu queria deixar claro para vocês também, que como este assunto é novo para todo mundo, a ferramenta é nova, ela gera um pouquinho de insegurança, tá? Então, o que acontece? Quando você tem uma ferramenta na mão, que é tudo novo para todo mundo, para os condôminos, para o administrador, nós resolvemos, a PRG, dar um apoio total a vocês, tá? Então,
a gente não vai conseguir estar em todas as assembleias de vocês, mas eu coloco para vocês que, se houver um condomínio que você ficou muito inseguro e você gostaria da presença de alguém da PRG te apoiando nessa assembleia, avise para a gente com antecedência, tá? O Luiz mesmo já fez isso, a Bruna, a gente está preparando ela aí. Então, quanto a material também, nós preparamos um material de orientação de tudo isso que o Luiz explicou, para que você possa cadastrar a assembleia, cadastrar os tópicos, habilitar, colocar procuração. Então, você tem um manual para o administrador. Nós criamos também um manual para o morador. Então, você vai poder enviar para o seu morador como ele baixa o aplicativo, como ele faz a votação. Então, tudo isso a gente está preparando para que você se sinta mais confortável possível diante de uma reunião. Tá? Então, o nosso foco, para encerrar, é que a gente consiga atingir o objetivo de uma assembleia mais perto da assembleia presencial. Tá bom? Agradeço a todos e vou devolver a palavra agora ao Danilo, que está cuidando aqui da parte do som, do Zoom, que é o nosso gerente de seguros da PRG Corretora, tá bom? Obrigado mais uma vez, um abraço a todos. Foi um prazer tê-los conosco. Contem com a PRG nesse novo normal. Vamos tentar enxergar isso como algo positivo também, né? Porque as coisas não ficaram paradas, a gente teve que se movimentar para criar novas oportunidades de negócio, e agora também não corre o risco mais de alguém apanhar numa assembleia. Olha que legal. Tenho certeza que alguns aqui tiveram experiências negativas com isso, mas brincadeiras à parte, contem conosco, tá? E eu não posso deixar de falar na PRG Corretora, em todo o meu time que está por trás de mim, ali me auxiliando, me dando todo o suporte para atender vocês. Contem conosco e deixem uma pergunta no ar. Será que com essa situação do Covid-19, de assembleia virtual, o seguro condominial pode auxiliar o administrador e o síndico de alguma forma? Que é a resposta, manda a pólice para a gente fazer a cotação para vocês, tá bom? Eu vou passar a palavra para o Luiz Paulo e ele finaliza a reunião com vocês. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de todos. Reforçando o recado de todo o time, nós estamos à disposição para o que vocês precisarem. Entrem em contato comigo, usem bastante a Bruna, ela tem muito conhecimento para passar para vocês, tá? E qualquer coisa, estamos aqui, seja para o que vocês precisarem. Sugestões, dúvidas, entrem em contato com a gente, que nós vamos ajudá-los aí, tá bom? Obrigado mais uma vez, boa tarde a todos e até a próxima.